Como é bom podermos louvar o Senhor livremente, como já foi orado aqui nessa noite. Irmãos, o texto de hoje ele é muito especial. Ele traz para nós um estilo, um tipo de relacionamento que nós devemos buscar cada vez mais nutrir com o nosso Deus. Estamos no meio da história de Abraão e mais uma vez hoje entenderemos por que ele foi considerado por Isaías o amigo de Deus. Uma conversa franca, uma conversa aberta, como se Abraão trocasse ideias com o Senhor, como se eles caminhassem juntos, se eles, evidentemente, o conselho de um, a provocação de um. Nós veremos nos primeiros versículos aqui que o próprio Senhor provoca Abraão para que Abraão pudesse trazer uma resposta positiva àquela cidade que seria destruída. E no segundo momento é Abraão que provoca a Deus, fazendo com que essa conversa seja extremamente revigorante para a nossa própria compreensão de onde esse texto quer nos levar. E de uma forma impressionante, nós estamos entrando, e se você abrir a palavra de Deus em Gênesis 18, a partir do versículo 16 até o final, perceberemos que estamos entrando num momento terrível da história, em que duas cidades serão destruídas, Sodoma e Gomorra. E especialmente na cidade de Sodoma. Está muito eco, não está? Eu não estou me... Deixa eu usar esse aqui. Oi, está melhor. Especialmente na cidade de Sodoma, a gente vai perceber que, especialmente em dias como os de hoje, nós não estamos tão distantes da realidade que fez com que a ira de Deus subisse contra aquelas cidades. Talvez muitos tenham se empolgado com as coisas que aconteceram nesse final de semana, no término de uma das novelas mais nocivas que a Globo já produziu. E sem dúvida alguma, aquele capítulo final demonstrou claramente, pela euforia do povo, pela alegria, pela comemoração do povo, que estamos comemorando aquilo que Deus odeia, que estamos vibrando com aquilo que Deus abomina. Esse texto ele abre portas para aquilo que Deus fará com a cidade de Sodoma. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura do final do capítulo 18 de Gênesis. Gênesis 18, de 16 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que eu ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até mim. E se não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens, e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra?
Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar, Senhor, e eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela amizade que podemos ter contigo, pela tua condescendência. Te agradecemos porque o que estamos por ver aqui é que no meio da manifestação da tua ira, o Senhor manifesta a tua paciência, manifesta o teu cuidado, o teu carinho, a tua aliança. E por isso, Pai, nos ensina. Nós queremos ser teus amigos. Nós queremos, Senhor Deus, ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, da religiosidade fria dos nossos dias. Livra-nos, Pai, de sermos encaixotados numa religião que dita algumas coisas para fazer, mas que não vive aquilo que faz, aquilo que fala. Nos livra, Senhor Deus, de sermos condescendentes com as coisas do mundo, mas nos instrui por essa palavra. Fala ao nosso coração. Ah, Senhor Deus, muda a nossa vida, muda a nossa compreensão acerca dos fatos. Não nos permite, Senhor Deus, nos alegrar com injustiça, mas nos faz sempre regozijar com a verdade. Não nos permita, Senhor Deus, vibrar com a violência, mas ao contrário, nos faz entender a violência da cruz em favor de gente como nós. Nos mostra, Senhor Deus, aonde foi revelado de fato a tua ira, para que nós possamos, olhando para a tua lei e para a impossibilidade que temos de cumpri-la, corrermos desesperadamente para Cristo, como sendo o autor e consumador da nossa fé. Fala conosco, Senhor Deus, fala conosco em Cristo nessa noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas boas sobre a pregação do Evangelho é perceber como ela começa de fato a mudar a vida das pessoas. E depois do sermão pregado domingo passado, eu quero dizer que eu já recebi vários convites para ser recebido pela hospitalidade do povo de Deus. É louvável nós compreendermos que a hospitalidade é algo bíblico, é algo que que quem deve usufruir dela não é apenas o pastor e as lideranças da igreja, mas todo o povo de Deus. Nós precisamos estar aqui sempre prontos, com o coração dilatado, para que uns e outros possam de fato ser objeto desse amor extraordinário que Deus nos dá através dessa graça extraordinária. E a gente percebe que a coisa não terminou no sermão do domingo passado. Depois de ter recebido aqueles homens da maneira que recebeu, a gente se deliciou aqui com aquela refeição, com aquela coalhada, com aquele
com aquele leite, com aquelas coisas extraordinárias, aquele pão assado ao borralho, aquele novilho extraordinário que foi colocado diante daqueles homens. Mas depois que tudo aconteceu, depois que eles se alimentaram e saíram, a gente percebe que Abraão não simplesmente disse tchau. Não. Ele andou com eles um pouco. Ele continuou na jornada. Ele foi encaminhá-los. Ele queria continuar na presença daqueles homens. Algumas vezes eu fui recebido em alguns locais onde essa deferência me ensinou bastante. Algumas pessoas que moram em prédios e tal, descem até lá embaixo, né? Não dão tchau assim no elevador, descem até lá embaixo, às vezes descem escadarias para nos acompanhar até a saída, como quem diz, a gente quer que você volte, a gente quer que você esteja aqui novamente. E parece que era isso que Abraão queria dizer para o Senhor e evidentemente para aqueles homens que estavam com ele. Aquela cortesia nos é apresentada aqui logo no versículo 16, quando diz, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E é exatamente a partir daqui que a gente vai ver mais um capítulo extraordinário dessa amizade de Deus com Abraão, desse relacionamento ímpar, desse relacionamento de um homem falível, de um homem como qualquer um de nós, de um homem que tinha suas falhas, e algumas delas já foram reveladas aqui na Escritura para todos nós, não é? Principalmente relacionado a como ele temia os homens, mentia acerca de sua esposa, dizendo que era sua irmã, dizia meias verdades para preservar a sua vida. Entretanto, esse foi um homem que cresceu na graça do Senhor. Foi um homem que Deus achou mercê em abençoá-lo, em fazer e entrar em aliança com ele. Que coisa extraordinária nós percebermos que esse homem, dessa forma, amava a presença de Deus. Amava a presença de Deus. Isso já traz para nós algumas aplicações logo de início nessa introdução. Será que de fato nós queremos ser amigos de Deus assim? Ou será que nós trocamos a presença de Deus por qualquer outra coisa? Ou será que nós trocamos a presença de Deus por qualquer outro tipo de entretenimento? Queridos, nós estamos diante do Todo-Poderoso. Nós estamos diante daquele que se dispõe a ser condescendentemente nosso amigo, sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como acabamos de cantar aqui. Mas de uma forma fantástica, essas aplicações servem exatamente para a gente entender como é o próprio Senhor quem vai provocar Abraão a algum tipo de resposta em relação àquilo que ele diria que aconteceria com aquela cidade de Sodoma. Porque não é a primeira vez que a cidade de Sodoma é trazida aqui para o texto. Eu não sei se vocês lembram, mas Abraão estava tranquilo na sua tendinha ali perto de Manre, e simplesmente 9 reis começaram a guerrear, 5 contra 4, guerra para todo lado, e Abraão lá, comendo seu pãozinho, né, vendo a coisa de longe, não queria se meter na guerra. Até o momento que ele soube que todos os moradores daquela cidade de Sodoma foram levados cativos por aquele rei de nome estranho, Kedorlaomer. Seu rei foi por uma letra só. Aquele rei, todo poderoso agora, porque havia vencido todos os outros, ele é instado por Abraão. Abraão vai atrás dele com seus poucos homens, vence, liberta o povo de Sodoma por causa do seu sobrinho Ló, e no final daquela história do capítulo 14, a gente percebe então o 10º rei que aparece na história, Melquisedeque. O rei de Sodoma vê tudo. O rei de Sodoma que fugiu com medo de Kedorlaomer, deixou seu povo ir cativo, não fez absolutamente nada. Agora chega para junto de Abraão e diz: Abraão, o que é que você quer que eu faça por você? Que tipo de riqueza você quer? Abraão diz: opa, eu não quero riqueza nenhuma. Para ninguém dizer, Kedorlaomer, que você enriqueceu Abraão. Pelo contrário, aquilo que os homens comeram aqui não cobre e está tudo bem. O que importa é que vocês estão salvos. Perceba que, pela primeira vez na história, Abraão salva a cidade de Sodoma. E, queridos, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente parece, com as nossas próprias mãos, conquistar alguma coisa, parece que a gente desenvolve algum tipo de carinho por aquela coisa.
E a gente vai perceber nessa história que aquilo que foi conquistado por Abraão, Deus disse que vai destruir. E parece que Abraão começa a interceder para que aquela cidade toda não seja destruída. Entretanto, o que está por trás daquelas palavras de Deus é o tratamento que Deus quer dar a pecados. Pecados que vão ser claramente destrinchados diante dos nossos olhos aqui. Mas Deus, de qualquer forma, ele resolve se revelar a Abraão no contexto da aliança. Veja os versículos seguintes, versículos 17 e 18. Às vezes a gente lê isso aqui pensando que é como se Deus fosse esconder de Abraão, mas é o contrário. Deus, na verdade, está dizendo: eu não vou esconder de Abraão. Veja o que ele diz aí. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus está perguntando: será que eu vou esconder isso de Abraão? Será que eu vou escutar isso de Abraão? E a gente vai ver imediatamente que a resposta é: não. Eu vou dizer a ele. Tanto é que ele diz. Os versículos seguintes, a gente vai ler daqui a pouco, informam claramente que Deus chega para Abraão e diz: eu estou escutando, subiu até mim o clamor dessa cidade de Sodoma. E eu quero ir lá para ver o que é que está acontecendo. A gente vai entender esse texto. Ninguém se preocupe que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A gente vai entender o porquê Ele traz essas palavras aqui. Mas o fato é que nesse momento específico, quando Deus resolve compartilhar com Abraão, provocar Abraão para entrar na conversa, para entrar na história, exatamente porque ele foi encaminhando. Se Abraão tivesse dado tchau ali, se não fosse com ele, certamente nada disso teria acontecido aqui. Certamente ele teria ficado para trás, ele teria perdido essa bênção de ter caminhado com o Senhor, de ter estado na presença do Senhor, de ter se transformado em mais amigo do Senhor. Entretanto, Deus traz para ele o contexto da aliança. É isso que o versículo 19 nos diz. Veja: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja algumas coisas relacionadas à aliança aqui. Veja como é extremamente importante nós percebermos o que significa estar em aliança com Deus. Estar em aliança com Deus, queridos, não é simplesmente crer que quando nós batizamos os nossos filhos, eles agora são do Senhor. Não. Estar em aliança com Deus significa que nós temos responsabilidades quando nós batizamos os nossos filhos. E por isso, uma das coisas que Deus diz a Abraão é que ele foi escolhido para que ordene os seus filhos, para que coloquem eles em ordem, para que os instrua nos caminhos do Senhor, para que possam, não apenas os seus filhos, mas os que vierem depois dele na sua casa, também possam receber de fato a verdadeira instrução do Senhor. E queridos, isso quebra um monte de paradigma dos nossos dias. Isso quebra um monte de ideias em que os super aliancistas pensam que uma vez filhos de crentes, esses filhos jamais podem ser perdidos. Isso não é verdade. Tanto é que o próprio Abraão perde alguns de seus filhos. O primeiro deles, Ismael, a gente já viu como ele bifurca, como ele sai completamente da aliança do Senhor. E os ismaelitas se tornam povos inimigos do povo de Deus. Mas mais do que isso, eles são instruídos para praticar a justiça e o juízo. Exatamente por isso que esse assunto é trazido a Abraão. Abraão, eu estou escutando que lá em Sodoma a coisa tá feia. Eu estou escutando, Abraão, que lá em Sodoma o pecado anda desenfreado. E eu resolvi destruir aquela cidade. E eu estou indo para lá agora. Perceba que foi o próprio Senhor Deus que fez com que Abraão entendesse a necessidade de justiça e de juízo. Entretanto, quando a gente percebe nos versículos seguintes Abraão discutindo com Deus, Abraão conversando com Deus, quase que regateando com Deus, a gente vai entender que ele não está fazendo isso por incredulidade, mas ele está fazendo isso porque ele creu em Deus de tal forma que ele já estava se antecipando à nova aliança.
Ele já estava se antecipando a uma promessa que ele havia recebido. A promessa que nele, não apenas os seus filhos, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quem sabe, ali em Sodoma, alguns não pudessem ser salvos. Esse era o pensamento de Abraão. Conquanto o desejo dele, a oração dele no final tenha sido atendida em parte, porque mesmo tendo sido destruída toda a cidade, o seu sobrinho e as suas sobrinhas netas foram salvas de lá, foram retiradas de Sodoma com vida. Ainda assim, a ira de Deus recaiu sobre aquele lugar. E o anúncio está exatamente aqui. Como nós devemos julgar? Versículos 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se é assim, sabê-lo-ei. Essa expressão, o clamor de Sodoma chega até Deus, é repetido no capítulo 19, versículo 13. Vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. O que foi que chegou à presença do Senhor? Que tipo de pecado foi esse? Que tipo de procedimento era esse que aqueles homens estavam tendo ali naquela cidade de Sodoma, que invocou tanto a ira do Senhor, que fez com que a sua ira se acendesse ao ponto de mandar fogo e enxofre do céu? E se alguém olhasse para trás, se alguém tivesse algum tipo de pena ou de piedade daquela cidade, se transformaria numa estátua de sal. É o que vai acontecer no capítulo seguinte, é o que veremos no próximo domingo. Entretanto, queridos, o que temos aqui é a ideia de que Deus, conquanto Ele seja condescendente com os nossos pecados, Ele é justo, Ele odeia o pecado, Ele abomina e Ele pune o pecado. E como nós precisamos, queridos, voltar a ouvir nos púlpitos da nossa nação que pecado se chama pecado, que pecado precisa ser tratado, que as pessoas não podem viver desordenadamente, como querem, como bem entendem. Deus é um Deus justo, é um Deus irado. O sermão, queridos, que chacoalhou a América, que fez com que os Estados Unidos tivessem um grande reavivamento, foi um sermão de Jonathan Edwards, dizendo, que tinha como título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas precisam entender a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, completamente linkado ao assunto da sodomia. Porque lá em Romanos capítulo 1, quando o suprassumo da ira de Deus é revelado, quando os homens trocam a verdade pela injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque os céus proclamam a glória de Deus, e os homens não dão a mínima para a revelação que tem de Deus, mas adoram e servem a criatura em lugar do Criador. É exatamente nesse contexto que Deus faz com que os homens se influenciem na sua própria sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e até as mulheres, mudando o modo natural da sua relação íntima, começam a se relacionar entre si. E Deus, da mesma forma que faz em Sodoma, Ele demonstra que a sua ira continua absolutamente acesa contra esse tipo de perversão. Portanto, queridos, logo de início, nós precisamos entender que se quisermos ser amigos de Deus, nós precisamos ser muito mais do que simplesmente hospitaleiros. Nós precisamos ser muito mais do que simplesmente amigos uns dos outros. Isso faz parte da nossa vida cristã. Entretanto, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o juízo e a justiça de Deus. Precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus odeia o pecado e que eles não podem aceitar a prática do pecado como algo normal. O que eles aprendem na escola é que o pecado é normal, é que falar contra o pecado é absolutamente fora de moda, é que o certo, o bonitinho, o legal, o interessante é colocarmos a mão naquilo que é abominável diante dos olhos de Deus. Mas os nossos filhos precisam aprender desde cedo que
todo o pecado e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, especialmente no corpo, é Deus que se torna o vingador. É o apóstolo Paulo que diz isso em Tessalonicenses capítulo 4. Deus provoca a Abraão. Deus chama Abraão para o contexto da aliança. Mas Abraão responde para Deus no contexto da nova aliança. Abraão agora, entre os versículos 22 a 33, vai então responder a Deus e vai começar a responder a Deus. Veja aí o versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Veja que coisa extraordinária. Depois de revelar, depois de dizer a Abraão, depois de provocar a Abraão no seu íntimo, dizendo: olha, sabe aquela cidade que você salvou, Abraão? Eu vou destruir. E por que, Abraão? Porque eu escolhi você para que você ordene seus filhos. Porque eu escolhi você para que as futuras gerações possam entender o juízo e a justiça. Porque eu trouxe para você, Abraão, uma responsabilidade que você não pode fugir dela. Mas Abraão entendeu desde o princípio a responsabilidade. E enquanto aqueles dois anjos, aqueles dois homens, eles partem até Sodoma para ver o que está acontecendo ali. Me permita apenas dizer algo em relação a isso. Como eu disse, queridos, aqui não há absolutamente nada relacionado à falta da onisciência de Deus. Aqui Deus está ensinando aos juízes dessa terra a julgar. Está demonstrando claramente que Ele não julga por ouvir dizer, que Ele não julga por aparência, que Ele não julga pela fama das pessoas, que Ele não julga pelo que os outros pensam. E todos nós precisamos aprender isso. Todos nós precisamos aprender que quando julgamos dessa forma, nos tornamos juízes do mais perverso pensamento. E deixamos de aproveitar a presença de pessoas extraordinárias, porque não gostamos muito daquilo que sabemos ou ouvimos sobre elas. E nos aliamos a pessoas nocivas, porque a capa faz com que a máscara esconda aquilo que verdadeiramente está e brota do coração. E de uma forma extraordinária, Deus não faz isso. E Deus ensina-nos a fazer o julgamento da forma correta. E Ele vai com seus próprios olhos. Ele manda os seus próprios anjos. É isso que estão dizendo de Sodoma. Irmãos, o que vocês estão para ver no capítulo seguinte é algo tenebroso. O que vocês estão para ver no capítulo 19, é o que vamos ver no domingo que vem, é que aqueles dois homens chegam até a... E ao chegar na praça de Sodoma, de alguma forma, os homens da cidade gostam daquilo que vê. Se engraçam daqueles anjos do Senhor. Eles têm a aparência de homens. Homens bonitos, homens altos, homens fortes. E Ló, então, entendendo a situação, chama aqueles homens para casa. E vai, de fato, receber aqueles homens na sua casa. E o povo da cidade, os homens da cidade, invadem a casa de Ló, dizendo: nós queremos abusar daqueles homens. Nós queremos fazer sexo com eles. Nós queremos que eles sejam nossos nessa noite. E Ló dizendo: não. Não, por hipótese alguma. Vocês não vão fazer isso. Eles estão sob a proteção do meu teto. E o resto da história vocês vão conhecer na semana que vem. Mas o fato, queridos, é que o que estava por trás do pecado de Sodoma, e por isso, a partir desse texto, a sodomia é exatamente o que nós chamamos e conhecemos hoje por homossexualidade. A sodomia, ela passa a ser rejeitada por Deus de tal forma que Ele derrama a sua ira de uma forma cabal, como nós veremos no domingo que vem. Perceba, enquanto aqueles dois homens vão até Sodoma para ver, para enxergar, para entender na sua própria carne como estava aquela cidade, como o clamor daquela cidade estava terrível. Abraão ficou ali na presença do Senhor. Abraão ficou ali conversando, trocando ideia.
compartilhando com o Senhor. E queridos, nós hoje vivemos o mesmo tipo de bifurcação. Nós hoje podemos participar das algazarras, das alegrias, das vibrações. Não, eu não vi a novela, mas infelizmente eu vi o Jornal Nacional no dia seguinte. E tive que me deparar com aquelas cenas deploráveis. Tive que explicar para os meus filhos o que a ira de Deus, como a ira de Deus se manifesta contra aquele tipo de aberração. E tive que explicar para eles, que toda aquela alegria, todas aquelas palmas, toda aquela vibração por conta do pecado manifesta a ira de Deus contra nós, contra o nosso povo, contra a nossa nação. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, se nós não tomarmos cuidado, o fim nosso pode ser tão prejudicial a nós, como foi o fim de Sodoma e Gomorra. Deus não brinca com o pecado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. É por isso que precisamos levantar a nossa cabeça, enquanto a sociedade está enterrando a sua debaixo da terra. É por isso que nós precisamos, queridos, levantar a nossa voz profética, uma voz que de fato possa falar contra tudo que está acontecendo, ainda que soframos as consequências disso. Precisamos estar prontos para falar em alto e bom tom acerca das verdades do Evangelho, ainda que isso venha de encontro ao bom senso, ainda que isso venha de encontro à opinião pública, ainda que isso venha de encontro àquilo que hoje é chamado de politicamente correto. Se fazemos parte da aliança de Deus, precisamos tomar postura como gente que ama a Deus acima de todas as coisas. Mas do outro lado, ao invés de participar dessas coisas, dessas algazarras, nós podemos buscar a presença de Deus. Nós podemos amar com o Senhor, andar com o Senhor. Essa foi a escolha de Abraão. Perceba, queridos, Abraão podia ter ido morar em Sodoma, mas ele fez escolhas de morar no deserto, porque ele sabia que ali cultuaria melhor ao Senhor. Abraão podia ter feito escolhas de ir para uma daquelas cidades que estavam na região. Ele era um homem que tinha aliados, mas ele sabia exatamente como o pecado estava afetando cada uma daquelas cidades. E ele resolve então viver de uma forma separada, porque ele estava pronto para ser o pai de uma grande nação, porque ele estava pronto para entender e ensinar para nós o que significa estar em aliança com Deus. Agora, o que acontece a partir do versículo 23, eu vivi algo muito parecido essa semana. Acho que Léo vai lembrar dessa história. Eu estou de mudança, né? E nessa mudança, a gente tem que mudar algumas coisas. E eu tive que cancelar um dos produtos que recebia na minha casa. E ao cancelar, eu liguei para cancelar esse produto. Eu vou encurtar a história aqui. Eu pagava R$170 por mês para ter um determinado serviço de TV. Caro, né? Está na hora de mudar. Está na hora de entrar numa realidade diferente. Eu disse, minha senhora, eu quero cancelar. Mas por que você quer cancelar? Eu digo, porque eu quero cancelar. Não, mas não pode, tem que ter algum motivo. Eu digo, tem um motivo, eu quero cancelar, esse é o motivo. Encurtando a história, queridos, ela foi baixando para 120, para 90, para 80, para 70, aumentando o pacote, dizendo que ia me dar tudo, dizendo que eu ia ter o céu. E como é que você pode, a Copa do Mundo está vindo aí, como é que você pode ficar sem o nosso serviço? E eu digo, eu vou conseguir viver, minha querida, pode ter certeza que eu vou conseguir viver na Copa do Mundo sem o seu produto. E terminou, queridos, ela dizendo, eu coloco ela na sua casa por R$10 por mês. Nessa hora eu passei o telefone para Léo. Eu disse, Léo, resolve isso aqui que eu não aguento mais não. E foram mais meia hora, meus irmãos, foram 50 e poucos minutos de conversa, na insistência de continuar com o produto. Parece que Abraão podia fazer parte do telemarketing daquele tempo. Abraão, ele começa uma insistência com Deus aqui impressionante. Ele começa a dizer, mas se tiverem lá 50, e se tiverem 45, 40...
Deus vai dizendo: meu filho, eu vou salvar a cidade, eu faço aquilo que você quiser, qual é o problema? E, queridos, de uma forma impressionante, Abraão usa o próprio caráter de Deus para isso. Veja algumas coisas aí, veja o versículo 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Veja que coisa, veja como Abraão era um homem ao mesmo tempo amigo de Deus. Essa expressão é linda demais, irmãos. Essa expressão, aproximando-se dele, chegando junto, chegando perto. Abraão não era um religioso. Abraão era alguém que tinha relacionamento com Deus. Abraão era alguém que se chegava junto. Era como João no Novo Testamento, né? João no Novo Testamento está lá no momento crucial, no momento da ceia do Senhor. No momento em que está todo mundo tremendo, o próprio Jesus tremendo, porque ele estava indo para a cruz. E no meio daquela conversa, João vai lá e se deita no ombro de Jesus. E diz palavras ali para Jesus, e ouve palavras de Jesus, demonstrando amizade, demonstrando proximidade, demonstrando intimidade. Abraão se aproxima de Deus. Ele se aproxima do Senhor. E ele começa a conversar com Deus acerca do seu próprio caráter. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Será que é isso mesmo? Abraão está nos ensinando a orar, queridos. Ele está nos ensinando a orar. Quantas vezes nós podemos e devemos orar com base naquilo que Deus pode fazer, em Ele manifestar a sua glória, em Ele fazer com que o seu nome seja manifesto aqui no nosso meio. Nós às vezes somos muito tímidos em relação à nossa oração. Mas Abraão, ele não estava nesse momento específico imaginando que a coisa que Deus queria era simplesmente derramar e mostrar a sua ira. Mas ele poderia também demonstrar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E era isso que Abraão queria. De uma certa forma ele demonstra, porque ele foi extremamente condescendente. Veja aí o versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Veja que Abraão pega nos brios de Deus. Abraão, ele não está sendo, queridos, em nenhum momento aqui, sendo irônico ou sendo irreverente com Deus. Ao contrário, veja que há algumas coisas que nos são trazidas aí em relação a essa insistência. Versículo 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Versículo 30 diz assim, insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. E o versículo 32, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, perceba, queridos, que com quanto Abraão estivesse insistindo com Deus, ele sabia quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. É por isso que ele diz no versículo 27, eis que me atrevo a falar, eu que sou pó e cinza. Eu que sei exatamente o que mereço. Eu que sei exatamente que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Criador de todas as coisas, e eu vou voltar para o pó, eu vou ser comido pelos vermes, eu sou pó e cinza, é para lá que eu vou tornar. Ainda assim, eu te peço clemência, Senhor. Outra coisa que nos impressiona, queridos, é que Abraão, ele está nos ensinando a amar os perdidos. Ele está nos ensinando a orar. Deixa eu contar um detalhe para vocês, depois vocês procuram, são 16 capítulos só. 18 capítulos só. Essa é a primeira oração revelada nas Escrituras. Essa é a primeira oração revelada nas Escrituras. E nessa primeira oração, o objeto é Sodoma. O objeto dessa oração são aqueles inimigos de Deus. Isso nos deve ensinar a orar pela nossa nação. Isso deve nos ensinar a não simplesmente falar mal, a não simplesmente começar a basofiar aquilo que nós cremos, mas a colocarmos o nosso joelho no chão, a colocarmos a nossa boca no pó, a clamar por essa nação, a pregar para essa gente, a mostrar para eles que há uma esperança,
E que ainda que estejamos tão ruins e tão trágicos como Sodoma, há uma esperança extraordinária, porque nós temos hoje aquilo que Abraão não tinha naquele tempo. Abraão já estava se antecipando, queridos, a essa graça extraordinária de Deus. Ele estava orando pelos pecadores, ele estava abrindo portas para a nova aliança, ele estava abrindo portas para que Deus pudesse, no Novo Testamento, nos ensinar, na pessoa de Jesus, a como orar como convém. Não lembra de Jesus dizendo para aquela, ensinando a orar e dizendo que nós devemos ser como aquela viúva que importuna, como aquela viúva que diz: eu quero que o Senhor julgue a minha causa, e bate na casa do juiz, e bate lá de dia e de noite, dizendo: eu quero que o Senhor julgue a minha causa, eu quero que o Senhor julgue a minha causa, até que aquele homem, aquele juiz, ele diz: essa viúva está me importunando, eu vou julgar a sua causa. Deus nos diz: orem assim: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Queridos, é assim que devemos orar, com insistência. Abraão ensinou isso aos seus filhos. O seu neto Jacó foi um modelo de oração. Foi um homem que lutou uma noite inteira com Deus e disse: não permitirei que vais se não me abençoares. E conquanto ele tenha saído dali manco de uma perna, ele saiu com a bênção de Deus. A oração, queridos, é exatamente algo que nos está sendo colocado aqui, como que não sendo feita simplesmente a favor de nós mesmos, e como nós pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. Perceba que a primeira oração da Bíblia foi uma oração feita por pessoas ímpias. Foi uma oração feita por duas cidades que estavam se acabando no pecado. Certamente foi difícil para alguns de vocês chegar hoje aqui em Salvador, aqui na nossa igreja. Salvador está em festa para deuses estranhos. Salvador está cultuando aquilo que é abominável por Deus. E quando Paulo foi até Atenas, o seu espírito se revoltava por causa da idolatria dominante na cidade. Quão revoltado está o nosso espírito. Quão revoltado está a nossa alma por conta da idolatria dominante na nossa cidade. O que Abraão está fazendo aqui, meus irmãos, mais uma vez nos instrui e nos insta a sairmos dessa letargia, dessa religiosidade, dessa maneira tosca de viver o Evangelho, dessa maneira de achar que o Evangelho é simplesmente circulado na nossa própria umbigo. Não. Nós somos o povo da aliança de Deus, da aliança que Deus fez com Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que nós estamos fazendo parado aqui dentro? Que tipo de evangelho é esse que a gente quer viver? Irmãos, é impressionante como esse texto deve nos instruir, deve nos instar a ter brios por causa do Evangelho, aprender com esse amigo de Deus, a como ser amigo de Deus. Perceba que em nenhum momento, conquanto Deus não tenha respondido afirmativamente a essa oração de Abraão, em nenhum momento Deus diz que Abraão está errado. Em nenhum momento Deus acha que Abraão está indo longe demais. Não. Abraão está demonstrando aqui, porque ele é o pai da fé. Porque ele é o pai da fé. Agora, como eu disse, nós temos aquilo que ele não tinha. Aquilo que Abraão fez, ele fez pela fé. Veja aí em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, queridos, nos ensina que pela fé, versículo 8, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
todos, versículo 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-os, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e continua falando da fé extraordinária desse homem. Queridos, muitos podem olhar para a vida de Abraão e dizer: ah, como eu queria ter visto o que Abraão viu. Ah, como eu queria ter andado com Deus ali nos carvalhais de Manre. Ah, como eu gostaria de ter tido aquela refeição com o próprio Senhor Jesus Cristo. Entretanto, queridos, leia os versículos 39 e 40 desse texto. Perdão, vamos ler um pouquinho antes. Mulheres, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, se Abraão fez o que fez naquele tempo, o que fazermos nós? Quando a Bíblia nos manda, na pessoa de Cristo, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, pregar para aqueles que nos maldizem. Queridos, nós estamos diante de um texto que nos instrui cada vez mais a amar. Amar. Não aceitando aquilo que eles fazem. Não começando a dizer que aquilo é certo. Isso não é amor, isso é desamor, isso é ódio. Nós devemos amar dizendo-lhes a verdade, mas apontando-lhes para a única esperança que eles podem ter. E essa esperança se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que tem um nome acima de todo nome, diante de quem eles um dia se dobrarão, e seus joelhos serão dobrados, ainda que eles não queiram, e as suas línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos instá-los para que eles façam isso antes de quando eles farão isso obrigados. Nós precisamos instá-los para que eles possam ouvir o evangelho da graça salvadora de Deus, que fez com que homens fossem completamente transformados. E se você acha que existem alguns pecados que não podem haver transformação, leia 1 Coríntios capítulo 6. E você vai ver ali como o Senhor mesmo fala acerca desses assuntos. 1 Coríntios capítulo 6 diz assim, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É claro. Entretanto, veja o versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, há esperança para os homossexuais, há esperança para os sodomitas, há esperança para os efeminados, há esperança para os ladrões, há esperança para os maldizentes, há esperança para os pecadores, há esperança para os adúlteros, há esperança para mim, há esperança para você, e essa esperança se chama Jesus Cristo. E nós precisamos viver isso não apenas da boca para fora, mas viver isso com todos os estertores dos nossos pulmões. Precisamos dar a nossa cara a tapa, entregar a nossa cabeça a prêmio, mas não podemos ficar calados no meio dessa geração corrupta e pervertida. Nós precisamos fazer com que a luz de Cristo brilhe. Nós precisamos fazer com que o nome de Cristo, de fato e de verdade, possa ser hasteado nos corações das pessoas que nos ouvem e que andam em nosso redor. Queridos, esse texto
Ele veio no momento em que o Brasil precisa ouvi-lo. E eu e vocês somos responsáveis para levar essa mensagem salvadora para fora desses portões. Que Deus possa nos abençoar. E que, se você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, que você possa vir a Ele hoje, porque há esperança para quem quer que seja, na pessoa bendita daquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Eu peço ao presbítero Márcio que possa fazer uma oração. Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Deus, e ela mexe conosco, ó Senhor. Ela nos faz pensar de como temos vivido o Evangelho que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que, através dessa palavra que foi pregada aqui, ó Deus, desperte não só essa igreja, como todas as igrejas, ó Deus, do Senhor, a pagar o preço, a enfrentar todas as dificuldades que se aparecerem, ó Pai, para impedir que possa ser pregado o nome de Jesus, mas que a igreja do Senhor se mova e haja na força e na autoridade do nome de Jesus, pregando a Tua palavra, ó Deus, falando do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que pode transformar as vidas, ó Deus, que estão sendo tragadas por Satanás. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Perdoa nossas omissões, nossas falhas, nosso comodismo, Pai. E nos dá coragem, Senhor. Nos dá coragem cada vez mais, ó Deus, de clamarmos, de enfrentarmos toda a dificuldade, mas que não de maneira nenhuma nos acovardemos, mas que a igreja do Senhor marche triunfantemente, ó Pai, triunfantemente, pregando a Tua palavra. E, ó Deus, nós nesse momento queremos orar também, ó Deus, pelos aqueles que estão já nessa labuta, ó Deus, já estão sofrendo perseguições, já estão sofrendo, Senhor Deus, o dano, estão sendo perseguidos, ó Pai, por causa do nome do Senhor. Que o Senhor conforte, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, aqueça seus corações e aumente a sua fé, ó Pai, para que, apesar de uma igreja, ó Deus, que não faz muito, ó Deus, mas que eles continuem firmes, ó Deus, pregando a Tua palavra, ó Pai. Mas que essa igreja, ó Deus, mais uma vez eu lhe peço, seja movida pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, a pregar a Tua palavra, ó Deus, a visitar os orfanatos, a visitar, Senhor Deus, os hospitais, a visitar, Senhor Deus, esses lugares difíceis, de difícil acesso, onde as pessoas estão se perdendo, ó Pai, e falar do nome do Senhor, que é o nome todo-poderoso, que pode salvar as vidas dele. Em nome de Jesus nós clamamos. E, ó Pai, nos prepara para participarmos da ceia do Senhor, meu Deus. Ó Deus, como precisamos da Tua condição nesse momento, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça, para participarmos da ceia do Senhor. Faz isso conosco, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou dar aos presbíteros que possam vir aqui à frente. Queria chamar o presbítero Saul, tá aí? Queria chamar o presbítero Saul para nos ajudar na distribuição. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus partiu o pão e deu graças. E quando deu graças, Ele explicou para que serviria aquele pão. E quando participarmos, queridos, desse momento,
Que nós, mais uma vez, também nos livremos do religiosismo por trás desses elementos aqui. Que a gente possa entender que isso é um alimento espiritual. Que a gente possa entender que a gente está fazendo isso pela fé. Porque a gente crê que no partir do pão, que simbolizava aquilo que Cristo padeceria lá na cruz do Calvário, o sofrimento terrível, a ira de Deus que foi revelada do céu contra as impiedades e perversões dos homens em Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos, nos tornou um só povo, nos fez restaurada a comunhão, nos fez aquilo que o apóstolo João nos instrui, que a nossa comunhão uns com os outros é restaurada pelo constrangimento dessa cruz. Que nós entendamos que participar desse pão e desse vinho em seguida não é um remédio, não é um passe de mágica, não é uma coisa transcendental. Esses elementos, eles continuam os mesmos. O que é mexido é aqui dentro, é a nossa fé, é aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente afirma e faz ou deixa de fazer. É nesse momento em que a nossa hipocrisia pode ser revelada. É nesse momento que os nossos pecados mais obscuros podem vir à nossa mente. É nesse momento que você contempla a cruz de Cristo e você compara o sofrimento da cruz de Cristo com aquilo que você tem vivido, com que tipo de cristianismo você tem vivido, e você chora diante do Senhor. E você diz: Senhor, eu não merecia que o teu corpo fosse partido, mas o Senhor fez com que o seu corpo fosse partido por mim. É nesse momento que você pede perdão ao Senhor. É nesse momento que você faz um pacto com o Senhor. E nesse pacto, que já foi Ele que fez conosco, você declara diante dEle que você vai sair daqui para abandonar o seu pecado. Aqueles que já fizeram uma boa profissão de fé estão sendo convidados para participar desse elemento agora. Eu sei que há alguns aqui que não podem, não devem participar, porque ainda não professaram a sua fé. Alguns já estão no processo em que serão admitidos pela igreja. Nós louvamos a Deus. Olhe com expectativa para os irmãos que estarão participando nesse momento, porque eles estão pregando a morte de Cristo até que Ele venha. Não queira participar se você não pode, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Mas não deixe de participar se você já fez a profissão de fé e se você não está disciplinado pela sua igreja. Você não tem autoridade para isso. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Portanto, coma do pão, beba do vinho, se examine e resolva os seus pecados diante do Senhor. Com temor e tremor, vou pedir ao presbítero Robério que possa nos elevar a Deus em oração. Louvamos o seu nome, Senhor, porque estamos diante da sua mesa, pelo significado que ela tem para nós. Não nos deixa, Deus, nos acostumarmos com esse momento, mas que possamos participar com toda reverência, com toda seriedade, lembrando o que o Senhor fez por nós, lembrando com saudades, a expectativa, desejando o dia que estaremos contigo, ceando contigo, dessa vez sem choro, sem sofrimento, sem ranger de dentes, transformados por ti, com o seu povo, cantando a ti. Um alto preço foi pago para que pudéssemos participar dessa mesa. Por isso te pedimos, Senhor, cuida do nosso coração, muda a nossa vida, nos faz vivermos de modo digno do Evangelho. Precisamos de ti, Senhor. Nos conduz.
Em seu próprio nome que nós oramos. Amém. Irmãos, na distribuição desse primeiro elemento, eu vou pedir silêncio para que a gente possa se colocar diante do Senhor. No segundo elemento, a gente entoa um hino de louvor ao Senhor. Por modo semelhante, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, em memória do sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, em memória do perdão que recebemos por conta daquele derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando nós olhamos para o vinho, que sejamos constrangidos por esse amor. A cruz de Cristo nos constrange, que sejamos constrangidos para viver, como foi dito aqui, de forma digna do Evangelho de Cristo. Vamos orar mais uma vez antes de distribuir o segundo elemento.
Senhor Deus amado, queremos ser cada vez mais constrangidos pela cruz. Muitas vezes, Pai, banalizamos o significado de um momento tão sublime. Nos permite, Senhor Deus, entender que foi por causa da Tua ira que o sangue de Cristo foi derramado, mas foi por causa do Teu amor que o sangue de Cristo foi derramado. A Tua ira recaiu sobre Ele, para que o amor dele recaísse sobre nós. E quando contemplamos, Senhor Deus, os seus sofrimentos, quando contemplamos a sua agonia e a sua dor, nós nos envergonhamos, porque nós sabemos que é o nosso pecado que levou Cristo para aquele lugar tenebroso. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que é a nossa blasfêmia, a nossa mentira, a nossa maledicência. Nós sabemos, Senhor Deus, que é a quebra dos mandamentos do Senhor que fez com que a Tua ira recaísse sobre o Teu Filho, nosso Salvador. Por isso, Pai, ao tomarmos esse vinho, ao nos alegrarmos no meio dessa solenidade, ao entendermos e agradecermos ao Senhor pelo Teu perdão, Senhor Deus, nos faz andar em novidade de vida, nos faz abandonar a nossa vida pregressa, nos faz abandonar a maneira desgostosa de viver e nos faz nos abraçar cada vez mais uns com os outros, para vivermos o Evangelho de Cristo de uma forma completa, íntegra, integral, perfeita. Senhor Deus, quebra corações, a começar em mim, quebra corações, faz com que sejamos conhecidos como um povo que tem o que oferecer para uma sociedade tão perturbada e corrompida, e que o que tenhamos a oferecer seja nada mais, nada menos do que Cristo evidenciado na nossa forma de viver e na pregação do Evangelho. Por isso, Senhor Deus, faz com que o uso desse elemento atinja os seus propósitos, que saiamos daqui constrangidos pelo Teu amor e alegres pela manifestação da cruz do nosso Salvador. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Instruídos pelo Senhor, bebei dele todos. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque no meio de uma geração pervertida e corrupta, nos é entregue uma palavra que nos faz, apesar de nós, buscar andar de forma digna do Evangelho de Cristo. Senhor Deus, nos dá forças que não temos, nos dá o poder do Teu Espírito. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua graça, ela nos basta. Ela é melhor do que a vida. Ela é melhor do que o que nós podemos pedir ou pensar. Ah, Senhor Deus, unge-nos com o Teu poder e faz com que a brilhante luz de Cristo possa invadir as nossas casas, restaurar famílias, trazer a comunhão onde ela foi quebrada, trazer a paz onde ela já não existe mais, trazer a reconciliação, trazer o amor sem medida. Ah, Senhor Deus, se há tristeza no nosso meio, que a Tua alegria, a alegria do Espírito Santo, seja de fato a nossa força. Senhor Deus, faz com que de uma forma linda, a gente seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que sobre cada um de vós o Senhor levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos cantar ao término desse culto
Aquele cântico que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um.